Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 29º Devo Bênção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos falar de um versículo em Romanos 3, que é muito interessante. Nós iremos, obviamente, refletir um pouco na carta aos Romanos e falar em específico desse versículo. Amém? Então, para iniciar nosso devocional, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos nos achegar diante da sua presença, sabe, em total rendição, pondo diante dele esse momento. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Papai, nós estamos agora e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de refletir na Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós clamamos a Ti que o Senhor ilumine, Pai, sabe, os olhos do nosso entendimento, que o Senhor ilumine, Pai, os nossos corações com a Tua palavra. E que assim possamos conhecer mais o Senhor, possamos cada vez mais contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, a nossa vida, Deus, toma nas tuas mãos esse momento e que o Senhor me use de acordo com a tua graça e a tua misericórdia. É isso que eu te oro, Pai, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a carta aos Romanos, Paulo escreveu. Eu não irei falar, né, sobre todo o contexto da carta, mas para entendermos melhor o capítulo 3, é necessário sabermos que o capítulo 1, Paulo ele fala muito sobre a condenação, né? A condenação que estava sobre os gentios, daqueles que não conheceram a Deus no sentido de ler a sua lei, mas que toda a criação manifesta Deus. Tudo fala sobre ele, tudo aponta para ele, sabe? E eles, tendo em mente, tendo em vista essa manifestação, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, utilizaram de quadrúpedes, de animais, de peças de prata, de homens, de tudo quanto é sorte de ídolo para conseguir suprir essa carência em seus corações, sabe? Eles não glorificaram a Deus como Deus, mas escolheram outras coisas para serem seus ídolos. Amém? Aí no capítulo 2, Paulo já começa a falar sobre os judeus. Ele fala sobre aqueles que possuem a lei. Se antes ele falou daqueles que não tinham a lei, agora ele fala sobre aqueles que possuem a lei, que tendo a lei, não seguem a lei, sabe? É até interessante que os judeus não têm do que se vangloriar no sentido de serem santos acima de nós, né? Acima de nós no sentido de nós somos gentios, nós não somos judeus. Não, eles não têm o que se vangloriar, porque eles têm a lei, eles podem seguir a lei, mas eles não seguem a lei, sabe? Porque todos nós somos pecadores. Essa é basicamente a conclusão no capítulo 3, né? Sabe? Ele traz a conclusão de que o judeu não segue a lei porque é pecador. Aquele que não tem a lei não segue a lei porque é pecador, né? Mesmo se ele tivesse a lei, ele não seguiria a lei. Todos somos pecadores. E por conta disso, ele faz uma declaração no versículo 23, não, no versículo 23 desse capítulo 3, que diz o seguinte: por que não seguimos a lei? Porque não estamos ali adequados ao padrão de Deus, pois todos pecaram e não alcançaram assim, né, dessa forma, o padrão da glória de Deus, né? A gente vê aqui na versão NVI que diz o seguinte, versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão carentes, carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, é sobre esse versículo que nós iremos começar a refletir. Bem, a gente tem aqui primeiramente como base de que nós somos pecadores. E o que isso significa? Significa que nós nascemos, a nossa natureza é contra Deus. A natureza humana, ela é contra, ela é rebelde a Deus. Nossa carne, ela não tem, sabe, como atração a Deus. Muito pelo contrário, ela tem repulsão. Ela quer ficar longe, ela é rebelde a Deus. Então, por conta desse motivo, nós somos inclinados a desobedecê-lo. Por conta dessa razão, nós em nenhum momento sentimos, né, aquela vontade nossa, eu vou obedecer a Deus. Mas conforme a sua graça, aqui a gente tem, né, aquela questão, ó, nós temos isso, nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus, mas conforme a sua graça, ele nos alcançou. Então, meus irmãos, o ponto aqui é o seguinte: nós éramos, na verdade, né? Em nossa natureza, nós somos cegos. Em nossa natureza carnal, nós desobedecemos, nós negligenciamos, nós negamos, nós rejeitamos, nós temos repulsão de Deus. Mas, conforme a graça de Deus, ele nos alcança.
Esse é o evangelho, meus irmãos. O evangelho, ele não diz que nós somos bons, ele não diz que nós podemos, ele não diz que nós iremos abrir as portas dos céus com a força do nosso braço, muito pelo contrário. Ele diz que nós somos pecadores, que nós somos imerecedores da graça de Deus, que nós merecíamos a condenação porque nós não seguimos a lei, porque nós não estamos no padrão de Deus, sabe? E é por conta disso que é uma breve ilustração para que vocês entendam melhor. Vem cá um criminoso, uma pessoa que cometeu um crime. É claro que ele não precisa cometer todos os crimes para ele ser um criminoso, para ele merecer uma condenação da justiça. Dessa mesma forma, nós pecadores, nós não precisamos cometer todos os pecados para merecermos a condenação. Basta somente um. É necessário somente um. É claro que nós pecamos diariamente, muitos são os nossos pecados, sabe? Mas é necessário somente um, porque um pecado, sabe? Um pecado. O que é o pecado? O pecado é uma ofensa direta à santidade de Deus. É Deus falando para você: não faça isso. E você olhando para ele, olhando para essa lei, você contradizendo, sabe? É basicamente aqui uma outra breve ilustração. É como se uma criança, né, estivesse fazendo coisas erradas. Aí o pai, por exemplo, a criança está ali com um garfo pondo na tomada. O pai, né, olha para a criança e diz: não faça isso, porque isso vai resultar em coisa ruim para você. E a criança olha pro pai e faz na frente dele. É dessa forma, basicamente essa é a ofensa. Na verdade, é infinitamente maior esse insulto a Deus, né? Esse é o pecado. O pecado é um insulto a Deus. Ele, sabe, ele é completamente sujo, ele é infinitamente miserável e desprezível porque ele é um insulto a Deus. Perfeito? Então, quando nós pecamos uma só vez, nós estamos desrespeitando, insultando, nós estamos ofendendo o detentor de toda glória e honra, o Rei dos Reis, sabe? É por conta disso que o pecado, ele é tão, sabe, eu não tenho nem palavras para explicar o que ele é, sabe? Então é nesse sentido que nós entramos, que nós somos pecadores e por conta desse fato de pecarmos uma só vez, nós merecemos a condenação. Mas o que acontece é o seguinte, meus irmãos. Nós temos o versículo 23, em Romanos 3, né? Que diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. A gente vê aqui os versículos anteriores. Como está escrito, não há um justo, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se injustamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui Paulo ele recita um pouco de Salmos 14. Eu não sei se todos esses versículos são Salmo 14, mas o começo dele é Salmos 14. E aqui ele está mostrando como é a nossa carne, como é a nossa rebeldia a Deus, sabe? E por conta disso todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aí então a gente vê agora o versículo 24, que é a continuação. Eu vou por aqui. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos nós merecemos a condenação do nosso Senhor. Infelizmente, nós somos péssimos e merecedores de sua graça, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados, do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Meus irmãos, esse é o Evangelho. É Deus em sua graça, não nos condenando, mas condenando o pecado que cometemos. Sendo assim, ele é justo. Ele não condenou o criminoso, mas condenou o crime. De que forma ele fez isso? Colocando Jesus em nosso lugar. Sabe, o nosso pecado, ele não ficou impune, muito pelo contrário. Ele condenou o nosso pecado no Filho de Deus.
E isso, meus irmãos, para nós deve nos trazer uma perplexidade, deve nos deixar atônito, boquiabertos, deve trazer para nós um temor absurdo, porque nós merecíamos essa condenação. O criminoso, ele merece receber a punição desse crime, sabe? Mas então, ele não recebe essa punição. Então, outro entra em seu lugar e recebe essa punição por ele. Portanto, o que o criminoso fará irá contentemente dizer para aquele que recebeu, né, a punição no lugar dele: eu nunca mais cometeria esse crime, porque você recebeu a punição em meu lugar, sabe? Eu não quero que você receba novamente, eu não quero isso, me perdoa. Muito obrigado, sabe? Essa é a atitude que nós deveríamos ter. Mas uma pergunta que é pertinente: nós estamos tendo essa atitude? Cristo Jesus morreu em nosso lugar na cruz. Ele tomou sobre si a punição de nossos pecados. E o que nós fazemos? Sabe, o cristão, meus irmãos, entendam isso. O cristão, ele não tem que ser santo porque ele é religioso, porque ele é, uau, eu quero entrar nos céus, então eu vou ser santo, santo, santo. Não! O cristão, ele é santo porque o seu Salvador morreu em seu lugar, porque o seu Redentor tomou sobre si os seus pecados. E é por isso, é por amor a Cristo, é por amor à cruz, é por amor a Deus que nós somos santos. Perfeito? Então, meus irmãos, esse é o devocional de hoje. É esse entendimento de que nós somos pecadores e destituídos estamos da graça, da glória, da graça não, tá repreendido, da glória de Deus, né? Do padrão de Deus. Mas então, Deus, em sua graça, não, nós não estamos destituídos da graça de Deus, mas essa graça nos alcançou. Mas Deus, em sua graça, ele nos resgatou, sendo justo porque ele puniu o pecado e justificador, porque nós pecadores fomos justificados. Amém? Então, meus irmãos, esse é o amor de Deus. Aqui eu vou pegar o versículo, o capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós, em nossa natureza rebelde, nós recebemos da graça de Deus. Ele morreu por nós quando ainda não éramos pecadores. Sabe? Esse é o amor de Deus para conosco. O amor de Deus, meus irmãos, ele não é demonstrado somente, né? Claro que é demonstrado, né? Em nós recebermos, né, coisas boas nessa vida, bênçãos nessa vida. Isso é claro que manifesta o amor de Deus, a graça dele para conosco. Mas muito mais do que isso, meus irmãos. Muito mais do que isso. O amor de Deus é manifesto com o seu Filho sendo entregue em nosso lugar. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor os abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar esse devocional. E glória a Deus, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, por quem Tu és. Papai, diante de Ti nós confessamos e nós entendemos que nós somos pecadores, Pai, que nós não somos merecedores, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Nós compreendemos, Pai, que em muitos momentos nós erramos contra o Senhor, Pai, e nós fazemos coisas que não glorificam a Ti. Mas tendo em mente também fé, confiança em quem Tu és, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua compaixão, na Tua bondade, nós nos achegamos diante da Tua presença para clamar por perdão, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, de tudo de errado que fizemos, Pai. E se em algum momento, se há alguém em nós, Pai, que, sabe, que Te desonrou, Pai, que não glorificou, que não engrandeceu o Senhor, Pai, que nós não enxergamos, que nós não conseguimos lidar com, que o Senhor molde nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece nossa mente. Vem em nós se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Deus, nós clamamos isso porque cremos e entendemos que o Senhor tem poder para nos mudar, para nos transformar, para nos moldar cada vez mais segundo o caráter de Cristo. E é por isso, Pai, que nós aqui estamos diante do Senhor, Pai, pedindo, Deus, clamando, Senhor, para que o Senhor nos ajude. Em Teu nome nós pedimos, Pai. Por amor do Teu nome nós clamamos, Senhor. E é isso que nós oramos, Pai, crendo que o Senhor nos salvou, apesar de nós, que o Senhor nos alcançou, apesar de nós. Isso não foi por conta de quem nós somos, muito pelo contrário, é sobre quem o Senhor é, porque por meio de Ti, para Ti e em Ti são todas as coisas, a Ti, ó Deus, ao Senhor seja toda a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe grandiosamente. Esse é o devocional de hoje.
E amém.